Tem que gravar para que nós possamos depois compartilhar com todos, né? Então, vamos lá. Então, veja bem, a noção de espaço, então, em geografia, né, que é o capítulo 5, lá no item 10, ele trabalha justamente isso, uma definição de espaço como conjunto de objetos que se relacionam, que se organizam ou que são organizados pelos humanos, relação homem-homem, relação espaço geográfico homem, relação objeto e ser humano. Então, esse conjunto de objetos e esse conjunto de relações, né, que se realizam com esses objetos, sobre os objetos, não é uma relação entre, né, esses objetos especificamente, mas pelos quais esses objetos servem como intermediários na ação humana. Então, paisagem o espaço é isso. Paisagem é diferente disso. Isso é espaço em geografia. Tá? Então, no primeiro ponto é esse. O segundo ponto importante é que o espaço é resultado da ação dos homens. Então, na realidade, o espaço, não vê isso no capítulo 7, no finalzinho do texto, que o espaço, quando fala em espaço em geografia, o espaço é o espaço humano, é o espaço da relação humana entre os próprios humanos, da relação humana com o espaço geográfico, com a natureza, e da relação humana com os objetos que ele fabrica, o que nós chamamos aí de produção artificial do espaço. Então, o espaço é resultado desta ação humana. Por quê? Porque o espaço só tem significado, o significado de espaço só tem sentido para o ser humano. Né? Para os animais, para a natureza, o espaço não tem significado. Ou pelo menos nós não sabemos como os animais expressam esse significado para eles. Pode ser que tenha, né? Mas nós humanos é que damos sentido ao espaço. Então, e esse espaço nosso, ele é intermediado pelo objeto. Então, por exemplo, uma casa nos é simbólica porque aquele objeto tem um significado para nós. Um determinado lugar tem importância para a gente porque os objetos que compõem aquele lugar ganham sentido para a nossa vida, na nossa relação. E essa intermediação, esse espaço, tanto pode ser o espaço natural, a natureza pura e simples, como pode ser o espaço artificial, aquele espaço que nós construímos. Então, o conceito de espaço é um conceito, nesse caso, simbólico. Tá? Por isso que a geografia vai tentar, de novo, redefinir o que é espaço geográfico. Porque espaço é o objeto da geografia, da ciência geográfica. Bom, continuando então aí, ele vai falar o seguinte: embora é comum utilizarmos paisagem como sinônimo de espaço, para a geografia são duas coisas distintas. Paisagem é a materialização de um instante da sociedade. Mais na frente ele vai dizer que paisagem é algo que fica no passado, ou seja, é aquilo que lembra uma memória, né? Então, paisagem é a materialização de um instante da sociedade. É uma fotografia daquele momento, digamos assim. Enquanto que o espaço é um movimento da sociedade em um lugar. É um processo de mudança, né, daquela paisagem. Então, isso é espaço. Né? Espaço é o conjunto. Né? Então, a outra fichinha lá. Ó. Espaço é o conjunto do trabalho morto. O que é trabalho morto? Trabalho morto é a paisagem. É aquele momento que ficou no passado. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma exposição de momentos
de patrimônios históricos da minha cidade, eu estou mexendo com espaço ou estou mexendo com paisagem? Estou mexendo com paisagem, não com espaço. Então, quando eu junto esse momento morto, né, essa paisagem, com o contexto social atual, que é vivo, aí eu tenho espaço. Por isso que eu posso falar em patrimônio histórico, né, e proteção do patrimônio histórico. Por quê? Porque, na realidade, eu estou lidando com o que aquele lugar, naquele contexto social atual, vivo, o que ele representa historicamente para uma cidade. Então, quando eu falo patrimônio cultural, patrimônio histórico, isso quer dizer que eu estou lidando com a ideia do espaço geográfico significativo, inclusive que faz com que eu, membro da sociedade, lute pela preservação daquela paisagem, porque aquele momento que eu estou vivendo agora, aqui e agora, então, portanto, é um momento vivo, está cultuando aquela paisagem do passado como algo significativo para a nossa sociedade, criando, assim, o que nós chamamos em patrimônio de identidade. Então, por isso, como você... E aqui tem uma aula interessantíssima que você pode trabalhar com as crianças na educação infantil, por exemplo, visitação de patrimônio histórico. E aí você pode trabalhar essa ideia de paisagem e do contexto vivo, do espaço. É lógico que você não vai usar esses conceitos complicados. Esses conceitos complicados aqui é para nós, professores de história, e para nós, professores de geografia. Não é para a criança lá da educação básica, né? É para você ter a formação para que você possa trabalhar isso de maneira adequada, sem cometer grandes erros. Então, olha só, aqui está claríssimo a diferenciação entre paisagem e espaço. Então, paisagem é a materialização de um instante da sociedade, né? Aquele momento que passou, aquele momento que aquele espaço pode representar, e o espaço é a atualização, é o contexto social, é a função social, é o que está aqui agora, o hoje, junto com essa paisagem. O espaço é esse conjunto. Tá? Ok? Depois ele vem lá. O espaço é o resultado da soma e da síntese sempre refeita. Então, o espaço ele está em constante atualização. Ele está se refazendo o tempo inteiro. Isso por quê? Porque um determinado espaço ele vai ganhar novos significados, né, a cada dia. E ao ganhar novos significados, esse espaço faz a intermediação do convívio social. Então, é por isso que ele é sempre refeita, né? É a paisagem, e isso se dá através da espacialidade, o que o autor chama no texto de espacialização. E o que é a espacialização? Né? Então, aqui tem a diferenciação dos três coisas agora nessa fichinha aqui. Ó. Primeiro, paisagem é passado. Como eu disse, é memória. Isso é paisagem, uma fotografia do passado. A espacialidade ou a espacialização é o presente. Mas esse presente, ele já está em contínuo fluxo, ou seja, está fugindo sempre. Então, a espacialização, ela é o significado do aqui e agora que está em constante mudança, porque o daqui depois vai ser outra coisa. E o espaço é o conjunto disso tudo. Então, o espaço ele está atualizando sempre. Ele está em constante atualização. E a espacialidade é o aqui e agora com a sua fluidez, vai passando. E então a espacialidade vai criando paisagens. E o passado vai sendo o momento vivo, né? A vida existente, a vida constante. Então, são três momentos
é, distintos, porém juntos, não anda separado. Por isso que no senso comum, paisagem e espaço é a mesma coisa. A gente usa como sinônimo. Mas na ciência você não pode usar isso, né? Porque na ciência existe a conceitualização. E essa conceitualização é importante para que nós possamos lidar com a ciência com maior profundidade e verticalidade. Isso aqui é quase que uma filosofia da geografia. Não sei se vocês perceberam isso. Por isso que eu falo, esse texto, gente, é um texto pequeno, mas é um texto denso. Ele não é um texto fácil. Aparentemente é um texto fácil de ler, mas se você for pegar e analisar o que o autor está dizendo, você fica realmente envolvido no processo, porque é isso que vai acontecendo, tá? Bom, continuando aqui. O que há, na verdade, aí já é o capítulo 7, olha. Então, terminei aqui o capítulo 5, ó. Aqui termina esse capítulo 5 e vou para o capítulo 7. Lembrando que o capítulo 6 não tem, tá? Porque o capítulo 6 é uma revisão geral do que foi dito até agora e já entra no capítulo 7. Então, no capítulo 7, vai trabalhar do físico ao humano, do natural ao artificial, geografia física e geografia humana. Na realidade, nesse capítulo, é um capítulo pequeno, tem 2, 3 parágrafos só. Esse capítulo, ele trabalha justamente, a pergunta fundamental dele é: existe geografia física? Ainda é possível falar de geografia física e geografia humana? Até que ponto a geografia física tem sentido de ser? E aí, ele vai dizer, o que há, na verdade, é a geografia do homem. E essa geografia do homem subdivide em geografia física e geografia humana. Só que, o que é geografia do homem? Geografia do homem é quando o homem se põe na relação com o mundo e nessa relação com o mundo transforma este mundo, modela este mundo e dá a ele sentido. Então, por isso que a geografia física, enquanto mundo natural, não existe. Ela só existe enquanto mundo natural. Antes do homem existir no planeta, não existe geografia. A geografia só existe quando o homem surge no planeta, que vai interpretar a natureza, o medo do trovão, o medo do furacão, o medo da tempestade. Isso já é uma forma de relação do homem com a natureza, né? Então, ele tem medo disso e quer dominar a natureza. E ao querer dominar a natureza, ele cria, então, uma geografia para compreender essa natureza. Aí ele vai estudar os fenômenos físicos. Geografia física nasce aí. Mas a geografia é sempre do homem. É o homem quem faz a geografia, tanto física quanto humana. E aí, a geografia física analisa os fenômenos físicos da Terra, os fenômenos físicos da Terra, e a geografia humana analisa os fenômenos da relação humana e os impactos disso na geografia, no espaço e no tempo. Tá? Então, olha só, a geografia, então, o que é, na verdade, é a geografia do homem. Sem o homem não há geografia. Tá? Bom, então o homem é o sujeito. Ele é o sujeito da geografia, porque é ele que produz sentido, né, para a relação com a Terra. É ele que produz sentido. E aí, no caso, a Terra é o objeto. Só que a Terra não é um objeto passivo. Tá? A Terra não é um objeto passivo, inerte. Ela reage, ela tem vida própria. Né? Ela é um ser vivo também. E aí, é claro que essa reação, né, a natureza impõe ao homem a necessidade de adaptar-se. O homem precisa adaptar-se. E nesse processo de adaptação é que ele vai construindo o espaço.
Então, o espaço é construído nesse processo de adaptação do homem à natureza. Então, tudo passa a ter sentido para ele. Ele tem que ordenar esse mundo, né? Colocá-lo dentro de uma ordem, de uma organização, para que o homem possa viver com ele. E é justamente aí, gente, que o autor trabalha rapidamente o natural e o artificial. O natural é a natureza bruta. Essa natureza bruta, ela vai sendo pouco a pouco transformada pelo homem, que cria um mundo artificial. E esse mundo artificial, nesse mundo artificial, tem um certo controle. Ok? Um certo controle. Tá? Então, olha que interessante, né? Esse capítulo está encerrando todo esse debate. E aí ele vai dizer o seguinte, que a natureza ainda impõe ao homem certas intempéries que ele não consegue controlar. Então, a natureza impõe a nós certas intempéries que não consegue controlar. Eu coloquei a imagem do vulcão, porque nós podemos muito, mas controlar o vulcão, ainda nós não aprendemos a fazer isso. Mas nós podemos, inclusive, prever quando ele vai entrar em erupção. Né? Por isso que existe aí as pessoas que estudam esses vulcões, acompanham passo a passo, porque nós sabemos que podemos prever essa a sua atividade. Então, por mais que nós não conseguimos deter, por exemplo, os furacões, as tempestades, nós podemos hoje prever quando vai acontecer, quando não vai acontecer. Eu lembro disso que nós tivemos aí no início do ano, se não me engano foi no início deste ano, aquele anúncio das tempestades aqui no Brasil, que seriam intensas, e realmente vieram intensas, né? Foi tudo previsto uma semana antes, né? Então, é possível hoje o ser humano prever isso aí. E isso, de certa forma, organiza a vida humana. Tá? É para isso que serve a geografia, para organizar a vida humana na natureza, porque o homem não consegue controlar essas intempéries. Lá no século 17, 18, não se controlavam nem os raios, né? Até que inventaram o para-raio. E aí pôde até conduzi-lo para um lugar mais específico, digamos assim. Isso é interessante, porque, olha só, tem como controlar o raio? Não tem. Mas podemos dar a ele um caminho. Né? A mesma coisa aí, as tempestades, os furacões, né? As secas prolongadas ou as chuvas intermitentes. Né? Então, você não tem como controlar as forças da natureza. A natureza impõe isso ao ser humano. Por mais que ela seja objeto, ela tem vida própria. Né? Mas nós conseguimos controlar, ou pelo menos prever. Tá? Não conseguimos controlar, então pelo menos prever. Né? E isso nos dá uma segurança em viver. E aí, então, para você fazer isso, você tem a geografia física, então é possível repensar a geografia física no sentido de compreender esses fenômenos físicos da natureza. O physis aqui físio é natureza. E podemos também usar a geografia humana para que nós possamos nos organizar. Aí é uma questão de organização nossa, nos organizar para conviver com esses fenômenos da natureza. Então, por isso que a geografia, e aí volta, ele fecha a questão justamente nessa fala, que a geografia é uma geografia do homem. Quem precisa de geografia? A natureza? Nada. Nós que precisamos. Tá? Olha só, nós estamos aí já há um tempinho, mas temos um tempinho pela frente ainda, e aqui encerramos o capítulo. Né? Então, aí tem mais uns 10 minutos ainda para a gente conversar. Temos aí o encerramento. Acabou aí. Tá? Então, olha só, é isso. O capítulo, esse livro trabalhou lá. O que é paisagem, o que é região, o que é território, muito pouco do território, mas é isso aí. E falou muito do espaço. O tempo inteiro ele fala do espaço. Por quê? Porque o espaço é o objeto da geografia. Eu passei para vocês aí
três atividades, né? Sobre o capítulo 1, 2 e 3, que são os primeiros capítulos. O capítulo da semana passada nós não passamos atividade, nem hoje também vou passar, porque pediram para não passar atividade essa semana, tá? Vou respeitar isso. Mas eu quero preparar depois, e devo colocar na sala de aula e também mandar para o WebGIS, um daqueles formuláriozinhos que vocês preenchem lá no celular, que é mais fácil preencher, né? Com questões de múltipla escolha, né? Fechadas, para você responder letra A, B, C mais rapidamente, né? Que faça um apanhado desse capítulo 4, 3, 4, 5 e 6. 4, 5 e 7. Por quê? Porque isso é o central do texto. Né? Lembrando que, numa das avaliações nossas futuras, assim que nós definimos isso, quando nos voltarmos, nós vamos trabalhar isso, vamos pegar esse conceito de novo para retrabalhar isso aí, para as próximas aulas. Tá ok? Outra informação importante para vocês é que, a partir dessa semana, ainda essa semana, talvez amanhã, eu já coloque de novo, já coloco alguns textos para a gente trabalhar para as próximas aulas, tá? Aquilo que nós vamos dar sequência. Então, praticamente, eu já trabalhei a unidade 1 e a unidade 2. Né? As nossas unidades 1 e 2 estão praticamente, os textos que eu tinha separado quando formatei o curso no início do ano, já trabalhamos praticamente a etapa 1 e a etapa 2 inteira, praticamente. Né? Mas tem alguns detalhes ainda que nós temos que aprofundar. Eu quero fazer isso ainda para a semana que vem. Então, semana que vem nós temos ainda mais uma aula aí virtual. Eu vou mandar o texto para vocês, vou definir lá, inclusive, no grupo, com vocês, no grupo do WhatsApp, tá? Ficam atentos, então, a esse grupo, porque eu vou mandar para vocês lá os textos que eu vou trabalhar na semana que vem, ou o texto que eu vou trabalhar, um texto específico, um texto menor, pequeno, né? Mas tão importante quanto. Ok? E aí, então, a gente encerramos por aqui. Hoje a aula é curtinha, hoje não dá nem 40 minutos, né? Dá 30, 35 minutos. Tá? Mas a ideia é essa, né? Hoje a minha preocupação era encerrar esse texto, era fechar esse capítulo, porque eu acho ele muito importante, esse texto. Só lembrando a vocês, Milton Santos, gente, foi o maior geógrafo do Brasil. Né? E nós não temos como estudar geografia ou falar de geografia sem falar de Milton Santos. Ele justamente ele que vai reconstruir a ciência da geografia para o Brasil. Né? Eu acho isso fundamental, né? Porque é uma pessoa de grande respeito no mundo da geografia. Então, é isso. No mais, espero que tenha sido agradável as aulas, fazendo o melhor que a gente pode, né? Porque, na realidade, tudo para nós isso é novidade. Né? Usar as tecnologias não é fácil para ninguém. Né? A gente tinha um pouco de dificuldade nisso também, não tinha. O maior problema não é nem questão de usar o computador, gravar a aula, mas é realmente os aplicativos. Às vezes os aplicativos não são muito amigáveis. Eu tive que aprender, eu aprendi uns 5 aplicativos de edição de imagem, de edição de vídeo, né? Para escolher um que é mais fácil. Né? Então, eu estou usando aí um aplicativo chamado Shotcut, né? Um aplicativo fácil de usar, onde a gente pode fazer cortes no filme, né? Fazer montagens, pôr efeitos, mas é bem legalzinho, acho que vale a pena dar uma olhadinha depois, tá? Quem gostar disso. E também a questão da nossa internet. Infelizmente, a nossa internet, por mais que ela seja boa, ela tem falhas horríveis. Eu tenho aqui em casa 200 mega e olha que dá pique de vez em quando. Né? Tem dia que à tarde não funciona de jeito nenhum, né? Porque está carregado demais a rede. Então, esses são problemas técnicos que nós temos que enfrentar. Né? Não é o que nós queríamos, porque esse não é o objetivo nosso, mas, infelizmente, é o que nós temos, o que é possível. Está sendo difícil para todo mundo. Hoje eu trabalhei o dia inteiro só online. Né? Dei aula de manhã, tive reunião à tarde e agora aula à noite. Então, é realmente puxado para a gente. Mas é o que nós temos para hoje.
Nós temos que aprender com isso. E isso vai nos tornar professores melhores, viu? Vocês terão a oportunidade de ser melhor do que eu, porque vocês estão sofrendo isso agora na faculdade. Quando vocês chegarem na sala de aula, vocês vão ver que vocês podem adaptar isso, né? Os nossos meninos já estão acostumando. O celular, que antes era proibido para a escola, passou a ser obrigatório na escola. Isso é interessante. São mudanças de paradigmas. Dói, mas nós temos que aprender a adaptar com isso, né, gente? Então é isso. Muito obrigado, Divanise, Lucivânia, Ruth, Zildete, Mara, quem mais está com a gente aqui? Tainara, Zildete, Ruth, Mara, o Adalberto. Valeu pelo esse encontro de hoje, foi um prazer revê-los. Eu estou com saudade de vocês já, cambada, né? A gente não encontra. Nada substitui os corredores da faculdade, não? Vai falar, Lucivânia, só clicar no microfone aí. Ativei o seu microfone. Pode falar, Lucivânia. Levantou a mãozinha aí? Silvânia? Tem alguma dúvida? Levantou a mãozinha? O Silvânia? Lucivânia? Está ouvindo? Levantou a mãozinha aí? Ela não quer falar. Opa, quem tá... Cabeção esse aí. Andy Von disse. Filhão? A Lucivânia levantou a mão, mas não falou nada, não. Bom, então é isso. Alguma pergunta que eu possa responder? Querem perguntar alguma coisa? Como estou gravando a aula, eu queria avisar a alguns alunos que eu recebi o trabalho hoje da Sonali, da Gislaine, da Leslie, da Aline e do Adalberto. Viu, Adalberto? Recebi os trabalhos aqui todos, tá bom? Amanhã eu devo fazer uma atualização daquela tabela e mando de novo no grupo para vocês, tá? Todos os trabalhos, viu, Divonise? Ok. Tá? Recebi todos aqui, já coloquei tudo na tabela. Amanhã eu faço atualizar esses que eu recebi hoje, tá? Uhum. E aí amanhã eu mando de novo a tabela com todos os dados de novo lá, tá bom? Ok. Beleza? Ô, Fonte. Oi, Tana. Ô, Fonte. Manda também lá no grupo o aplicativo que você acabou de falar. Ah, sim, eu mando o nome dele Por lá. favor. Tá? Ele é muito bom, porque a vantagem dele, sabe, é que você pode pôr uma linha de som, uma linha do vídeo, uma linha com imagem. Ele mescla tudo para você, cria é bem legalzinho e é fácil de usar. E outra vantagem, ele é gratuito. Isso é bom, leve e gratuito. Ué. São software livres, né? São interessantes. Hoje eu descobri um programinha, assim, aproveitar o nosso tempinho que está aqui, né? Um programa muito bom para você, por exemplo, fazer, se eu quisesse colocar essa live aqui, essa conversa nossa aqui, por exemplo, essa videoaula, essa teleconferência, quisesse transformar isso em uma live lá no YouTube ou no Facebook. Tem jeito de fazer, né? Através de um programa chamado OBS. Ele grava a sua tela e faz a conexão automática com o YouTube e com o Facebook. E é também um programinha de graça, né? Só que ele é um pouco mais complicado de mexer. Aí tem um vídeo lá explicando como é que você faz para configurar. Então, dá para aprender, viu? A gente aprende as coisas. A gente é velho, mas a gente aprende, né? Eu gosto dessas coisas, gosto da tecnologia. Vocês sabem disso, né? Gosto da tecnologia, acho que tem que inovar, tem que tentar, né? É assim mesmo, né?